Fala, grande Bruce, tranquilidade? Toca aquele áudio maneirão que eu preciso muito de um quadro que eu vou fazer aqui agora no canal. Finalmente estou liberado para fazer. Toca ele aí pra mim. It's time! Praise, rapaziada do canal que fala com vocês aqui, é o Chris, hoje mais um vídeo pra vocês nesse canal onde a informação é levada a sério. E hoje nós vamos trazer um quadro que eu sempre quis trazer, que é o Game Pass versus a PS Plus. Já chegamos no final do mês, então agora nós finalmente podemos fazer este comparativo. Mas, Crusher, quais são as regras dessa brincadeira? É simples, a gente vai fazer isso ao longo de todos os meses e no final nós vamos fazer uma somatória de todos os vencedores para ver quem foi o melhor do ano, beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, obviamente, aqui a gente tem regras muito bem estabelecidas. E aqui eu fiz 3 critérios para a gente poder pontuar cada serviço, cada jogo, para a gente poder ter uma análise um pouquinho mais objetiva. Tudo bem? Primeiramente, mas não menos importante, antes de nós entrarmos nas regras, deixa aqui no seu like, foi o que ajuda pra caramba. O seu comentário, qual serviço você assina? Estamos no mês de janeiro, qual você consumiu ou qual você acha melhor? Eu quero saber de vocês aqui também. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, super ajuda pra caramba. A parceria aqui do canal, caso você não tenha nenhuma dessas assinaturas, PS Plus ou Game Pass, você pode ir lá na Play Now, uma empresa Very Hard Games, que vai ter o melhor preço disponível para você, parcelável em até 12 vezes. Link aqui na descrição, só chegar lá e conversar com o consultor de vendas, que ele vai te atender do jeito Very Hard de sempre, com a melhor qualidade possível. Dito isso, bora! Quais são as 3 regras que nós vamos ter neste vídeo aqui? Primeiramente, vai ser um ponto para cada jogo que entrou nessa lista. Super tranquilo, de boa. Quem inclui mais jogo, nessa fase tem mais ponto. Depois nós vamos dar um ponto adicional para quem adicionou mais jogos grandes ou conhecidos. Tudo bem? Acho justo. Afinal de contas, esse tipo de jogo exige um trabalho um pouco maior. E, obviamente, a cereja do bolo, serão dados 2 pontos extras para cada Day One que for posto no serviço em cada mês. E vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aqui, tá bom? Dita essas regras, Let's get ready to rumble! vamos começar pelo Game Pass. Inicialmente, o Game Pass conta esse mês com 13 jogos adicionados e eu vou passar eles aqui atrás para vocês, tá bom? Estamos falando de Road 96, UFC 5, Diablo 1, Lonely Mountain Snowrider, Gigantic Rampage Edition, Starbound, Eternal Strange, Orc Must Die, Deathstrap, Shed Power of Me, Sniper Elite Resistance, Citizen Sleeper 2, Star Wars Vector, Far Cry New Dawn e Ninja Gaiden 2 Black. Essa foi a surpresinha e ainda bem que eu não fiz esse vídeo antes. É um mito! Nós temos 7 jogos grandes ou conhecidos que vão dar ao Game Pass mais 7 pontos. E esse mês a Microsoft estourou a boca do balão. Ela meteu 6 jogos Day One, Nice. incluindo Ninja Gaiden 2, que foi o último que já está disponível no serviço para você poder jogar. Ou seja, são mais 12 pontos que foram adicionados aqui. Mas antes de falar o total, vamos ver como é que foi a Plus. A Plus esse mês adicionou 14 jogos e são esses que estão passando aqui atrás para vocês e nós vamos ver um a um. Esquadrão Flopsida, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, The Stanley Parable Ultra Deluxe, God of War Ragnarok, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. É o quê? Nome gigantesco. Atlas Fallen, Reign of Sand, SD Gundam Battle Alliance, Sayonara Wild Hearts, Anno Mutationen. What? Deve ser isso. Orc Must Die 3, Citizen Sleeper 1, Poker Club e os jogos que entraram na Deluxe aqui no Brasil, Indiana Jones and the Staff of Kings e Medieval 2. Beleza, rapaziada? Na lista da PS Plus temos 8 pontos adicionados por causa de 8 jogos grandes ou conhecidos que foram postos aqui. E nesse caso, nós não tivemos aqui nenhum Day One esse mês. Fazendo uma anedota aqui, o Game Pass ele tem agora a tradição de trazer jogos do Ultimate para o Standard e isso eu não irei considerar. Por quê? São jogos que já estão no serviço e grande parte dos assinantes, dito pela própria Microsoft, são Ultimate, eles estão apenas sendo transitados para o serviço base, então eu estou eliminando esses jogos. Aqui são apenas jogos que entram no Ultimate. Show de bola? Então vamos lá, Crusher, quantos pontos o Game Pass teve esse mês? Vendo toda essa lista aqui, nós tivemos uma excelente lista de passagem no mês de janeiro, já começou bem bolado, bem maneiro, bem forte, bem monstro. Tá saindo da jaula o monstro! E o Game Pass atualizou aqui nas nossas regras 32 pontos. A PS Plus, por outro lado, seguindo seu fluxo, é um serviço um pouquinho mais ali complementar, já que a PlayStation tem um outro modelo de negócio, não tão baseado em serviço, ela pontuou 22 pontos, beleza? Dando no mês de janeiro, objetivamente, o melhor serviço é o Xbox Game Pass.
E aqui eu já aproveito para dar uns destaques. Por exemplo, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesses joguinhos que eu vou citar aqui, porque eu acho que valem a pena para vocês botarem no radar de vocês. Primeiramente, o Eternal Strange parece um jogo com uma proposta bem interessante e vai mesclar uma coisa que o Mágica trouxe muito tempo atrás, que é você poder alterar algumas condições ali de elementos no mapa. Eu achei isso bacana. Fica aí a indicação para você, caso você não saiba que jogo é esse. O segundo também, obviamente, vale muito a pena botar no radar, que é o Sniper Elite Resistance, né? Mais um jogo dessa franquia já amplamente conhecido, dispensa qualquer apresentação. Então está presente aí mais este lançamento para você poder aproveitar. E obviamente a grata surpresa do mês, que foi o Ninja Gaiden 2 Black, tá bom? Incorporando a todos os outros Ninja Gaiden que já estão no serviço. Esse aqui entra para complementar o hall de jogos do Ryu Hayabusa no serviço. Do lado da PlayStation, eu recomendo Need for Speed Hot Pursuit Remastered, que é um jogo que para mim é meu segundo Need for Speed favorito. Eu tenho a platina desse jogo e também a mileta, recomendo bastante esse jogo. Ele é de 2011, se não me falha a memória, tem que fazer algumas coisinhas de multiplayer ali, mas eu acho um jogaço. Você vai jogar como piloto e como policial, e ele tem uma boa progressão para você ir liberando os carros que podem ser jogados ali no jogo, e essa versão já vem com todas as expansões que foram dadas posteriormente e as missões incluídas também já na campanha, tá bom? Um outro jogo também que eu acho bacana é esse Stanley Parable. Eu conheço ele foi um joguinho que chegou meio sorrateiro na época que ele foi lançado. Ele é um jogo que você basicamente tem a possibilidade de construir a sua história em diversos níveis de escolha possível. Então, se você gosta de um jogo que é meio Dia da Marmota, que você vai ficar terminando e voltando e reescolhendo outras coisas, tudo mais, para tentar chegar ao final verdadeiro do jogo, né? O Stanley Parable está aí para você na PS Plus. Eu achei um joguinho legal, eu tenho ele na Steam, e eu tenho inclusive tentar achar o final verdadeiro, que acho que essa que é a graça maior desse jogo. Fica a recomendação. Eu já não sei qual é a diferença entre a Ultra Deluxe e a versão que eu tenho, que é a versão base, mas pelo jogo acho que fica aí uma boa recomendação. É isso então, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse quadro aqui. Eu achei uma maneira mais interessante de abordar os serviços conforme os jogos foram sendo adicionados, do que simplesmente chegar aqui e dizer quais jogos estão entrando no serviço, e vocês consomem isso de uma maneira muito rápida pela internet afora, tornando meu trabalho de edição e gravação meio inútil. Eu achei isso aqui mais interessante, tá ok? Eu sei que muita gente vai falar: Poxa, por que você não indicou o God of War Ragnarok? Eu joguei esse jogo e eu achei ele uma porcaria. Eu já não gostei do 2018. E mata esse danado! Então esse aqui eu nem fiz questão de terminar. Mas discordar nunca é ofensa. Então deixa aqui nos comentários, dentre todos esses jogos que entraram no serviço, quais são as suas recomendações. Afinal de contas, isso aqui é um canal de games. E o que a gente gosta muito de fazer aqui, foi a premissa desse canal, é compartilhar experiências. Deixa aqui que eu vou querer muito ver. Não se esqueça novamente, tá bom, rapaziada? Se você não tem nenhum serviço desses aqui, assine pela Play Now, a parceria aqui com o Crusher, link aqui na descrição. Chega lá e faça já a sua assinatura. Já fica a dica também. Eu já estou ouvindo rumores que esse ano o Game Pass vai aumentar, e geralmente quando o Game Pass aumenta, a PS Plus também, beleza? A gente está falando de uma passagem de 12 vezes de R$33 ao mês para o Game Pass, então chega lá, tá baratíssimo, garantir todos esses demônios que entraram nesse mês e os que virão. Não se esqueça, nesse canal aqui nós vamos ter também os lançamentos do mês, e mês que vem, eu já posso adiantar para vocês, já temos um Day One aí grande da Microsoft, que é o Avowed. Já fique com a assinatura aí em dia. No mais, seu like, seu comentário é para super fortalecer esse conteúdo, e compartilhem nas redes sociais, pois isso ajuda muito no engajamento do canal e que eu continue fazendo os conteúdos para vocês, tá bom? Deixe seu feedback também aqui, super agradeço. Forte abraço a todos vocês, vejo você no próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou, praise!